Bom dia. Muitos dependentes param de usar droga e ficam acreditando que se ficarem parados as coisas estão resolvidas e ficam acreditando teimosamente que o problema seu foi usar droga e na verdade não é isso. É importante, é de fundamental importância que essa pessoa tenha uma ligação com alguma forma de estímulo. Podemos chamar isso de programa. Um programa, uma forma de estímulo que possa animá-la permanentemente para que ela possa continuar limpa. Como é que isso vai se dar? Vai se dar a partir da leitura de que uma pessoa que usa, que é dependente de drogas e álcool, ela tem uma estrutura de defeitos de caráter que permitem que ela seja frágil diante da possibilidade do uso. Essa estrutura de caráter, somada a um corpo pró-substância, um corpo que se dá bem, que gosta, que coloca um foco assim muito forte no uso de substância, ela que vai ser o grande problema. O grande problema é a estrutura de caráter. Não significa que o sujeito é bom ou é ruim. Na estrutura de caráter, ele tem problemas, defeitos, falhas que o tornam uma pessoa vulnerável em relação à possibilidade do uso de substância. Então é muito confortável, tenta-se viver sem usar droga, sem mexer na estrutura, acreditando que aquilo que ele traz como estrutura de caráter é suficiente para mantê-lo limpo. Pode até mantê-lo limpo. Evidentemente, há pessoas que não usam drogas e que não mexem assim com profundidade naquilo que sobrou delas em termos de estrutura. Mas é claro que alguém que trabalha sua estrutura para melhor, que avança para níveis de tolerância e de respeito por si mesmo, pela sua doença, se é que ele possa acreditar que ele é portador de uma doença, essas pessoas têm uma vida menos intranquila, menos provocada, menos sofrida a partir do momento que aceitam fazer um trabalho intenso durante todo o resto de sua vida. É interessante observar que, na minha maneira de ver, uma pessoa que para de beber ou usar drogas, ela não faz isso porque ela é forte. Ela faz isso porque é fraca. Meu nome é fulano e eu sou um alcoólatra, eu sou um dependente de substâncias alteradoras da realidade e a partir dessa dependência, a chance é morrer usando. Enquanto não morre, também não vive, porque não há vida, porque usa droga e álcool já num ritmo crônico, além dos limites onde aquilo não parece mais como uma festa, é dor, é miséria e etc. Então, é fundamental entender que para se ficar limpo tem que haver, deve haver um programa que socorra aquela estrutura de caráter que vai ter dificuldade de existir, principalmente limpo, sem meios de fuga, seja para droga ou seja para outras obsessões. Como é que é comum a gente ver pessoas dizerem assim, eu só fumo maconha, ou eu não uso crack, ou eu só bebo. Tem muito menino aí de 20 e poucos anos que acreditam que o mulher não tem problema com bebida, então vai beber um gole e encher o pote de energético numa noite de sábado ou de sexta-feira para criar um estado alterado de mente. E isso não é muito conveniente.
O caminho para a recaída é a permissão que um adicto se dá de colocar na vida dele coisas que ele não tem nenhum direito de fazer. Então, essa capacidade administrativa, esse viver sob nova direção, é viver sob a direção de quê? De quê? O que vai comandar? Um poder maior. O que mais? O poder maior, ele não é uma coisa aleatória. Alguém, um espírito que voa e que eu sempre que me remeto a ele, ele me protege, me ajuda. Não, eu preciso fazer minha parte. Eu preciso fazer minha parte. E minha parte é ter um autoentendimento de como é que a gente funciona. Eu acho que a primeira grande tarefa de um adicto, de um dependente que pretende ficar em pé, a primeira grande tarefa é mergulhar para dentro de si mesmo, buscando notícias honestas sobre ele mesmo e sobre a sua história. Construir um estado de autocrítica feroz, disciplinado, para que posturas do passado não alimentem mais a vida. Um bom programa de recuperação, ele atua no plano das ideias, ele não atua no comportamento. Por exemplo, arruma a tua cama. Então, o fato de eu arrumar a cama de manhã vai me levar à recuperação? Não, arrumar a cama é uma obrigação minha. Se a cama está desarrumada durante o dia todo, eu não vou deitar lá, então eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que tomar medidas. Mas todo esse disciplinamento a nível de comportamento é o resultado de um trabalho estrutural. É importante mexer na estrutura de caráter e alterá-la. Ninguém precisa ser o mesmo o tempo todo. Aliás, o fato de se esforçar teimosamente para ser o mesmo durante todo o tempo é que é o estado de doença. O estado de doença não é porventura, não foi porventura ficar parado diante das mesmas situações, repetindo atitudes, repetindo comportamentos, nos relacionando com o mundo da mesma maneira. Não foi isso que alimentou a própria doença, ou a doença não se alimentava de uma mesmice, de uma ausência de mudança. E quando se fala de mudança, fala, pô, é muito difícil mudar. Claro, é muito difícil de mudar. Tem que se mexer, tem que estar em movimento. Agora, a vida não é mudança, a vida não é aprendizado. Desde o nascimento até a morte, as pessoas estão aprendendo coisas importantes para elas poderem sobreviver nos seus dias que ainda não chegaram. Então, se não houver um estado permanente de estímulo, transformador, provocador, dificilmente aquela vida vai se adequar, ou talvez até valha a pena. Por que muitas vezes a gente vê pessoas com longos anos em pé e elas recaem? Porque as anormalidades do seu próprio caráter não foram mexidas. A fonte do estímulo, as fontes estimulantes para que haja essas mudanças fundamentais. Não é mudança sair daqui para ali, não, é mudança permanente. E ali também, para onde eu mudei, que está melhor, não vai ser melhor diante da próxima dificuldade que vai acontecer. Ninguém sabe o que vem. O ventre do futuro aborda situações sempre para as quais nenhum de nós está preparado. Viver em constante preparação, viver em constante busca, não parar em lugar nenhum. Da onde é que vem? Da onde é que se vai buscar o estímulo? Onde há estímulo para poder transformar situações gritantes, sofríveis, que mesmo sem droga continua nos atazanando as horas de nosso dia. Esse estímulo vem de padrinho. Esse estímulo vem de passo. Esse estímulo vem de leituras,
fiz um postzinho sobre folheto. Folheto é uma maneira simples, inicial, de pegar uma amostra grátis das ideias maiores que contém os livros mais densos de uma programação rica e socorrista. O estímulo ele vem de qualquer lado que possa nos beneficiar e nos colocar num estado de pensamento, de busca de recurso. Aquele que não se renova fica velho, e o velho é pego, é surpreendido pelas situações da própria vida. Quando uma pessoa chega na programação, ela tem uma premente necessidade. Quando a pessoa chega na programação, o que é a rendição? A rendição perante álcool e outras drogas, ela está pura e simples. Para quem já teve um estado de sofrimento durante meses, durante anos, e percebeu, né, ressaca rebordosa, prisão, processo e degradação física, social. Quando a pessoa chega no programa, ela não vai se render perante as drogas. Ela já está rendida faz tempo. É como se ela gritasse ao chegar: aonde que vocês estavam? Que bom achá-los. Aquelas pessoas vão ter notícias fundamentais, vão ter setas que apontam um destino novo. É importante entender, abrir a mente. Essa rendição, ela não é voltada para a droga, a rendição da droga é tua. Ela é voltada para um programa que você ainda não conhece. Quando você aceita se render, você está se rendendo diante de princípios que você não tem nem noção, que vão fazer parte da tua vida e salvá-lo, não definitivamente, mas salvá-lo a cada dia. Claro que se um afogado, na medida em que ele é tirado da água, do lago, do mar, e colocado na margem, na areia, e socorrido, se ele um outro dia voltar a nadar naquele mesmo lugar, naquela corrente marítima, ele corre o mesmo risco que ele correu. Ninguém está salvo definitivamente. A cada dia, nós precisamos nos salvar de novo. E o salvamento ele vem em função direta, exclusivamente, de uma busca constante do novo. O que nos salva é o que nós ainda não temos. O que nós temos nos salvou. O que nós temos já é passado. Então, está dentro de um programa, buscando estímulo e permitindo que esse estímulo se faça nos garantir o salvamento. É como se uma pessoa para de usar drogas e álcool e ela resolve navegar pelos seus dias futuros, que ela ainda não conhece, que ela não experimentou, sem sair pelo alto mar da vida, sem levar no barco o colete inflável. Lá na frente, uma tempestade, uma onda maior, poderá pô-lo a pique e ele não vai ter aonde se agarrar. Um navegante da sobriedade, um navegante de uma vida limpa, é alguém que busca permanente e constantemente recursos para mudar o seu caráter e não a fuga da droga no seu dia a dia. Quando uma pessoa partilha já depois de tempo sem usar, que está com vontade de usar, significa que os recursos que deveriam socorrê-la não estão presentes. E aí, ele mesmo limpo há meses ou anos, ele está vulnerável diante do primeiro gole ou da primeira dose de qualquer substância. É de fundamental importância permitir que esse estímulo se faça. É de fundamental importância abrir a mente para que sejam faladas todas as palavras, todas as notícias que ainda não chegaram a você.
Estar dentro de um programa não é carregar uma camiseta falando o nome do programa, é só uma camiseta. Estar dentro de um programa não é se movimentar para eventos, para lá e para cá, tão somente. Estar dentro de um programa é permitir que as ideias do programa participem da sua maneira de viver e o transformem na pessoa que você poderia ter sido e não conseguiu por falta de necessidade naquela época. Então, é uma irmandade, um programa rico de socorro. Ele não faz nada se você não se permitir ser socorrido. Então, que cada um, a cada momento do seu dia, disciplinadamente busque um contato estreito com essa programação. Permita que essa programação faça parte. Eu já contei isso em outras lives, mas tem uma historinha interessante que diz assim: você vai a uma estação de trem e fica lá durante horas vendo o trem para lá e para cá, pessoas falando de viagem, de origem, de destino, de ir, de voltar, carregando malas. Se você ficar lá durante um tempo razoável, você vai se sentir num clima de viagem, mas você vai viajar só se subir no trem. Quando uma pessoa chega num programa, ela necessariamente precisa se acudir por quem já está. E quem já está no programa acumula, é dono de experiências no sentido de fazer valer esse programa. Não é mais droga. É um programa de transformação que é contado a cada reunião como notícias novas de uma nova vida. É um ser sobre uma nova direção. Então é importante compreender também que é um programa rico para a recuperação, ele é a experiência compilada de milhares e milhares de pessoas que falaram de si e não ficaram parados contando seu próprio passado, tentando hoje fazer do passado uma coisa mais importante do que o presente e não se preparando nada para um futuro que ainda vem. As clínicas de recuperação, os espaços de tratamento estão superlotados de pessoas que estão lá voltando e voltando e voltando e não conseguindo conquistar uma segurança de viver no mundo de uma nova maneira, sem drogas. Então, é isso. Eu queria ter dito isso, eu queria falar desse, eu já fiz alguma live sobre estímulos, mudança de estado de consciência. E sem buscar o novo, o velho não dá lugar. O velho que habita no dependente recém-chegado luta para ficar e manter com ele tudo aquilo que eu trouxe ali naquele momento. É importante o novo que vai salvar, é a novidade que vai salvar, são os estímulos que vão construir uma vida nova permanentemente. Um adicto não pode nunca cansar e dizer desisto, porque se ele desistir, as drogas e o álcool nunca desistirão dele. Por isso que dizem com muita propriedade que a droga, o álcool, é para a vida inteira, mesmo que você não use. É fundamental ceder e construir um novo estado de ser, uma busca permanente e nunca se satisfazer em momento nenhum com aquilo que se adquiriu. Aquilo que se adquiriu é passado.
Agradeça pelo que você teve e busque o que você ainda não tem. É isso. Um bom dia a todos, bom fim de semana, um beijo no coração e obrigado pela atenção.